Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre as mudanças sociais e os impactos delas na vida das pessoas, certo? A sociedade a gente sabe que sempre vem ocorrendo mudanças e com essas mudanças sempre trazem desafios e possibilidade para que possamos aprimorar essas mudanças, pensando no nosso projeto de vida, certo? Então, de início, pessoal, aqui trazer para vocês o que é uma mudança social. A mudança social é a transformação da sociedade do seu modo e de seu modo de organização. Decorre de hábitos e costumes que deixam de fazer ou quem começa a fazer parte do cotidiano das pessoas. Então, isso é mudança social. Geralmente muitos colocam mudança social como sinônimo de revolução. A revolução social, ela nem sempre, a mudança social nem sempre vem ser uma revolução. Uma revolução ela é mais complexa, certo? Então a revolução é quando ocorre essa transformação radical da sociedade, certo? Então isso seria uma revolução. Nem toda mudança social vai ocorrer essa transformação radical da sociedade. Quando ocorre a superação de um sistema por outro, certo? Geralmente ocorre um movimento popular ou uma classe social oprimida se organiza para ir à frente e derrubar o antigo regime. Isso seria uma revolução, certo? Por isso, nós não devemos confundir mudança social com revolução. Geralmente, o antigo regime, o antigo sistema, ele é defendido pelos tradicionais e aqueles que se revoltam, né, os rebeldes com ideias inovadoras, defendem o novo sistema. Quando há a superação desse novo sistema, quando esse novo sistema supera o antigo sistema, aí nós chamamos de revolução. Se não ocorre a superação, nós chamamos apenas uma mudança social. Atualmente, a gente vê em todos os meios de comunicações, na mídia, declarações que estamos vivendo uma nova sociedade, chamada de pós-moderna, o pós-modernismo, né? Em que o advento da revolução tecnológica, as tecnologias estão aí, os novos padrões de vida, né, baseado principalmente numa sociedade de consumo em massa. Então, geralmente, essas características da pós-modernidade estão aí. Mas será que essas características da pós-modernidade a gente pode chamar de revolução? Será que não existe mais nada do antigo sistema? Então, assim entendemos que está se estruturando uma nova organização social completamente diferente da anterior. Será? Só que em alguns pontos sim. Só que nas estruturas de poder e na economia não existe mudança, continua do mesmo jeito. Então as esferas políticas e econômicas, que são os agentes hegemônicos que organizam o espaço geográfico mundial, não teve mudança. Então não podemos chamar de revolução. Não foi a separação de um sistema por outro. Foi apenas uma mudança social que vem ocorrendo. Hoje em dia, está cada vez mais difícil da gente ver revoluções violentas com a tomada de poder do Estado para desenvolver uma sociedade. Hoje em dia, as mudanças significativas por parte das instituições políticas também está cada vez mais difícil. Esse primeiro ponto, apesar de ter o exemplo da Primavera Árabe em alguns países, né, que foi por meio de manifestações violentas, que aconteceu recentemente, a gente vai falar lá na frente, mas são poucas, certo? A gente não vê com frequência e está cada vez mais difícil. Assim como também essas mudanças nas instituições políticas, porque quem faz a mudança é quem está lá. Então, quem foi favorecido
pela política que está, as normas que estão aí, eles não vão querer mudar. Então, por isso, cada vez mais difícil. Agora vamos falar um pouco de algumas manifestações sociais que aconteceram pelo mundo, certo? Lógico que eu já vou falar as mais recentes, certo? Eu não vou falar da substituição do capitalismo pelo feudalismo, eu não vou falar aqui da Revolução Francesa, do Iluminismo, do Renascimento, não vou falar disso. Eu vou falar dos mais recentes. Mas eu peguei um pouco da Revolução Industrial, que aconteceu já há mais de 200 anos, porque trouxe muitas modificações que até hoje essas modificações elas são visíveis no nosso cotidiano, certo? Então, com a primeira Revolução Industrial que aconteceu no século XVIII, mais precisamente na Inglaterra, houve toda a mudança nos padrões sociais. Uma sociedade que até então vivia da atividade agropecuária, do artesanato ou da manufatura, passou a conviver com a produção por meio de máquinas em indústria, uma produção em larga escala, certo? Houve inovações no meio de transporte com a invenção da locomotiva a vapor. Então houve mudança nas estruturas, nas redes de infraestruturas, com essa primeira Revolução Industrial. Aí veio no século XIX a segunda Revolução Industrial, que se espalhou por outros países do mundo. E nessa segunda Revolução Industrial passaram a utilizar a eletricidade e o petróleo como principais fontes de energia. Os automóveis com motor que funcionava a partir do derivado de petróleo também foi uma invenção. O telefone também uma das invenções dessa segunda Revolução Industrial. Aí no século XX, mais precisamente na década de 1970, terceira Revolução Industrial, que também ficou conhecida como a Revolução Tecnológica. Então, uma série de avanços nas ciências, nas tecnologias, que ampliou cada vez mais inovações nos meios de avanços nos meios de comunicações e nos meios de transporte, que também está presente em nossa sociedade. Vou falar mais lá na frente, vou falar mais sobre essa terceira Revolução Industrial. A urbanização, outra mudança social que aconteceu e está acontecendo em todo o mundo, certo? Quando as pessoas que antes, em sua maioria, moravam no campo, viviam das atividades agrícolas, passaram a morar na cidade, vivendo do comércio e das atividades industriais. Essa transferência das pessoas do campo para a cidade, o aumento do número de cidades, o aumento do tamanho físico da cidade, esse fenômeno é conhecido como urbanização. Então, com a urbanização, a paisagem que antes era natural e rural passou a ser substituída por paisagens culturais dos espaços urbanos. E a Revolução Industrial contribuiu para o avanço da urbanização. Como, professor? Com a Revolução Industrial, as primeiras indústrias elas se instalaram na cidade, certo? Então trouxe emprego para a cidade. Ao mesmo tempo, essas indústrias começaram a fabricar equipamentos que eram utilizados nas atividades do campo, as atividades agrícolas. Então houve o processo de mecanização do campo. As máquinas substituíram a mão de obra humana no campo. Então, se tinha emprego na cidade com as indústrias e desemprego no campo, as pessoas começaram a sair do campo para a cidade nesse processo chamado de êxodo rural, contribuindo ainda mais para o avanço da globalização. Aí veio a Revolução Tecnológica, que eu já tinha falado um pouco, né? Essa terceira Revolução Industrial, que teve início na década de 1970. Então, essa série de inovações nas ciências e tecnologias trouxe
muitos avanços nos meios de transporte, nos meios de comunicação e para a produção e para o modo de vida das pessoas. Com a terceira revolução industrial, aumentou a automatização na produção, certo? As máquinas começaram a substituir a mão de obra humana, tendo uma mão de obra, tendo uma produção maior, certo? E exigindo que as pessoas tivessem mais qualificação para entrar no mercado de trabalho. Aí a internet é uma das principais invenções dessa revolução tecnológica. Hoje só é possível ministrar essa aula para vocês por causa das invenções dessa terceira revolução industrial. A robótica, a nanotecnologia, todos são invenções dessa terceira revolução industrial ou revolução tecnológica. Aí também no século XX teve a mundialização do capitalismo. Que foi isso, professor? Teve a origem e expansão das multinacionais, que são empresas que possuem filiais em vários países, e também o avanço do capitalismo, que foi o processo de mundialização, principalmente com o fim da Guerra Fria. Sociedades que antes não eram capitalistas, como alguns países que eram socialistas, passaram a adotar o capitalismo como sistema social e econômico, certo? Então esse processo também trouxe mudanças para as pessoas. Aí o século XX, né, na segunda metade do século XX, também foi caracterizado por uma mudança no padrão de vida da sociedade, né? A sociedade passou a ser uma sociedade de consumo, sociedade levada sobre a lógica do consumo em massa, certo? De bens e serviços disponíveis. Então, através da mídia, da propaganda, da obsolescência programada, foram induzindo a sociedade a cada vez mais consumir os produtos, certo? A gente sabe que o capitalismo ele é um sistema baseado no lucro. Então, quanto mais consumo de produtos, vai gerar mais capital, vai ter uma circulação de capital gerando mais lucro, certo? Então, muitas vezes as pessoas são induzidas a comprarem algo que não é necessário, não é tão necessário esse bem, ou se não usufruir de algum serviço que não tem muita necessidade, só em virtude da propaganda. Aí também, pessoal, recentemente, né, no século XXI, uma das manifestações sociais que aconteceram, ficaram muito marcantes, que em alguns países sim foi uma revolução mesmo, a Primavera Árabe, né, que foi uma série de manifestações e protestos que iniciou em dezembro de 2010 e tomaram de conta dos países árabes do Oriente Médio e do Norte da África. Então, as pessoas começaram a se revoltar contra os regimes ditatoriais, as tiranias desses ditadores que controlavam a vida política e social de alguns países, certo? Esse movimento teve início na Tunísia e ocasionou a deposição do ditador o Abidine Ben Ali. E depois da Tunísia e Líbia, Egito, espalhando por outros países árabes, certo? Então, uma característica dessa revolução, desses movimentos, foi o uso das tecnologias, o uso das redes sociais. Os manifestantes utilizaram as redes sociais, se programaram para fazer as manifestações e protestos. Aqui, ó, em vários países, né, que houve a troca, alguns tiveram a troca de governo, outros acabou virando uma guerra civil, né, como no caso da Síria, que ainda continua os manifestantes tentando derrubar o governo do ditador Bashar al-Assad, só que ainda não conseguiram.
Aí tem a interferência externa dos Estados Unidos apoiando os manifestantes, Rússia apoiando o governo, entre outros. Países trocaram de governo, né, como a Tunísia, o Egito, a Líbia. Teve várias situações, né? Teve países que teve protestos menores, né, como no Sudão, na Arábia Saudita, Emirados Árabes. Então foram vários países que fez essas revoltas, né, que marcou o início da década do século XXI. Existem as características que podem multiplicar o alcance desses movimentos. Então, como diz os autores, o Tony Negri da Itália e o Michael Hardy dos Estados Unidos, existe a emergência de novos sujeitos políticos e sempre o cultivo de um projeto emancipador. Também as manifestações contra as representações tradicionais da democracia vigente representa uma mudança social que está acontecendo, né? E a partir daí a gente vê a educação, que se a educação ela como uma saída, né? Que se a educação ela for de qualidade e emancipadora, a gente pode sim contribuir para um mundo melhor e adaptar cada vez mais essas mudanças que estão por aí, certo, pessoal? Então é com isso, com essa frase sobre a educação, né, com essa linda paisagem, que eu dou uma boa tarde para vocês e até a próxima aula. Saudações.